E vamos começar. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o HGLG11, que é um dos 10 maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E a gente vai olhar sobre algumas óticas, tá? Eu quero mostrar aqui os principais pontos de estudo para você conseguir chegar na sua própria conclusão de investir ou não o seu dinheiro nesse ativo financeiro. Eu preparei um material aqui que eu vou usar como base, como guia para toda essa aula, para todo esse vídeo que a gente está fazendo aqui. E é importante a gente entender que a gente vai passar por 5 óticas. Tá? Esse vídeo aqui está gravado e ele vai ser estruturado em 5 principais pontos. Primeiro, o fundo em si. A gente vai entender qual a estratégia, o que o fundo investe, quais são os ativos que ele tem, qual o histórico dele, como que ele vem performando, dividendos. A gente vai passar por todos os principais indicadores. A gente vai olhar os impactos da Covid-19, principalmente no mercado logístico industrial, porque essa é sim a essência do fundo, ele é um fundo logístico. A gente vai entender os imóveis e o patrimônio do fundo, entender também a estratégia do fundo para os investimentos que ele faz, para toda a gestão que ele teve até hoje, e a gente vai ver a carteira do fundo também. Então, a apresentação, todo o guia aqui está com base nesses 5 pontos, e se você é novo aqui, independente de qual plataforma você esteja vendo esse vídeo, já deixa o seu like, dá seu comentário, deixa sua dúvida, deixa sua pergunta, compartilhe isso com novas pessoas, porque essa é a única forma de a gente conseguir atingir outras pessoas, tá? Da gente compartilhar ainda mais esse conteúdo. Meu nome é Vitor Craveiro, esse aqui é o canal dos Milionários, seja muito bem-vindo. Essas aí são as redes sociais que você pode seguir todo o conteúdo que a gente posta. Então, bom, esse gráfico aqui é o gráfico que a gente olha a cotação do HGLG11 desde a sua criação, que foi em 2010. E o que eu acho muito importante a gente perceber nesse gráfico aqui é o seguinte: a gente tem que ver o peso da história ao longo de todo esse período que o fundo vem performando. Porque se a gente olhar aí em 2012, por exemplo, se você olhar o mercado de fundos imobiliários, ele tinha lá seus 100 mil investidores. Tá? A maioria deles não sabia nem o que estava acontecendo. Tá? E depois disso, na verdade, teve até um decréscimo depois de 2012, mas quando chegou lá para meados de 2016, 2017, aí sim o negócio, o mercado de fundos imobiliários começou a crescer e começou a crescer numa velocidade muito grande. Tá? Ou seja, hoje, se a gente for olhar o mercado de fundos imobiliários, cerca de 70%, 80% dele investe há menos de 12, 18 meses, entendeu? E a maioria das pessoas fazem análises incompletas. Então, principalmente pelo fato das pessoas, quando forem fazer análise de fundos imobiliários, as pessoas não consideram o fator cota. Tá? Então, muita gente pega e quando você, por exemplo, faz uma análise de um fundo imobiliário, você não pode desconsiderar o fator cota. Porque, na verdade, desde a criação do HGLG11, ele teve uma rentabilidade aí, você pode até ver na tela, de 400,9% contra 154,3% do CDI. Tá? Então, muita gente olha só para os dividendos, mas muitas vezes você pode ser remunerado sim pelo patrimonial, que é o caso do HGLG11, que é um bom exemplo nesse sentido. Tá? Ou seja, você tem que entender e olhar para o retorno total, que é a soma do retorno dos dividendos, mais o retorno da valorização da cota. Não adianta você olhar só para um ou para outro. Então, nesse gráfico aqui fica muito mais claro a gente conseguir entender o histórico desse fundo em relação a alguns outros indicadores e para você conseguir, de repente, ter uma luz aí nas suas decisões. Tá? E nessa linha é importante a gente também entender aonde que o fundo tem dinheiro investido, onde que o fundo aloca os seus recursos, tá? E ele é um fundo que tem imóveis, mas ele também conta com outros ativos financeiros. Ele também conta com outros fundos imobiliários, com certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, e investimentos em renda fixa e outros investimentos. E quando eu falo isso, muita gente fica assustada em ver um fundo logístico, igual é o HGLG11, por exemplo, e em sua composição patrimonial, igual você pode ver aí, 285 milhões de reais estão em outros fundos imobiliários. Então, o HGLG11, para quem não sabe, na verdade ele tem aproximadamente 19 fundos no seu patrimônio.
Mas, porra, Vitor, qual o sentido disso? Por que eles compram isso? Os fundos de fundos, ok, comprar outros fundos, né? Mas os fundos logísticos comprarem outros fundos, qual a lógica disso? Tá? E isso acontece porque o HGLG11 ele já passou por momentos em que eles fizeram uma emissão um pouco maior do que eles tinham no pipeline. E como eles entraram no lote adicional e não tinha como acomodar um ativo ali dentro, eles começaram a comprar outros fundos logísticos que eles acreditam que vai dar uma remuneração de caixa maior e que, além disso, é um ativo líquido. Que se amanhã eles fizerem uma outra emissão, por exemplo, e conseguir acomodar ali dentro algum ativo novo, eles conseguem liquidez de forma rápida, porque ele é um ativo líquido, para poder comprar aquilo. Ou seja, melhora o caixa, gera liquidez e fica dentro do setor logístico. Então, essa é a resposta do HGLG11 ter essa quantidade de dinheiro em outros fundos, tá? Mas vamos ver uma ficha técnica, digamos assim, do fundo. Ele é um fundo que foi constituído no dia 8 de junho de 2010. Ele é do segmento logístico. Ele é um fundo do tipo tijolo. Ele tem administração pela Credit Suisse, corretora, e a gestora é a Credit Suisse. Pô, Vitor, mas como assim? Ela é a corretora e a administradora e a gestora? Como é que funciona isso? Bom, existe um negócio chamado Chinese Wall, que é não existe uma comunicação entre as áreas de uma determinada instituição financeira e isso permite que essa configuração aconteça. Tá? Ele é um fundo que tem uma gestão do tipo ativa, é um fundo que tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano, não tem taxa de performance. O último rendimento do fundo foi de R$ 1,10. Tem um dividend yield médio e histórico de 5,3%. Os rendimentos são pagos mensalmente, sempre no 10º dia útil do mês. Tá? Isso é interessante para você poder se organizar aí de repente. Tem um patrimônio líquido de 2,7 bilhões de reais. A cota em junho de 2021 fechou em R$ 168,60. E a cota patrimonial ela é cotada a R$ 146,64. Então, o HGLG11 ele é um fundo essencialmente logístico, que existe desde 2010. Ele tem 11 anos de história e isso já é tempo suficiente para você conseguir fazer uma análise do ciclo do mercado como um todo e você conseguir comprovar se o fundo é ou não é resiliente. Tá? E o HGLG11 ele é um fundo que tem conseguido crescer em uma velocidade, digamos, em linha com o mercado. Tá? Ele é um fundo que sobreviveu aí a mudanças de gestão. Ele já está no 3º grupo de gestores do fundo. Isso comprova também que os gestores fazem as teses e eles conseguem passar essas teses adiante para os próximos grupos e eles sobrevivem, as teses também sobrevivem. Tá? Então isso é um ponto bem positivo. Se a gente for comparar o HGLG11 com outros players do segmento logístico, é legal também a gente ressaltar que existe um principal diferencial frente aos outros players, aos outros pares, que ele é um fundo um pouco mais híbrido. Por ele ser um pouco mais antigo, por ele ser um dos mais antigos aí do segmento, ele conseguiu ir balanceando o seu portfólio em várias diversificações geográficas, por exemplo, e inclusive recentemente ele comprou ali uma fração de um condomínio lá em Pernambuco e um terreno. Ou seja, historicamente ele está à frente dos seus pares. E além de outro fator diferencial é a pluralidade de gestão. Ou seja, como ele já passou por várias equipes de gestão, você consegue ver que as teses são passadas adiante. Tá? Inclusive, olhando essa parte de gestão do fundo. Inicialmente, o fundo ele focava mais em compra e venda de ativos. Depois, o segundo grupo que assumiu, ele prezou mais pela segurança e estabilidade do fluxo, tentando linearizar o fundo. E o terceiro grupo agora, ele está buscando modernizar o fundo. Ou seja, toda essa pluralidade, toda essa diversificação permite que ele seja um fundo mais híbrido do que os outros. Mas ok, vamos ver aqui um pouquinho do mercado do Covid e em relação ao impacto que a Covid trouxe ali para o setor logístico industrial. Tá? Primeiro ponto é o seguinte,
com o agravamento da pandemia e implementação de medidas de distanciamento, né, o isolamento social que todo mundo viu aí lá em março de 2019, os meses seguintes trouxeram um cenário de incerteza gigantesca para todos os mercados, isso não é novidade para ninguém, mas o fundo HGLG11 ele sofreu pouco impacto, tá? Ele não teve nenhuma devolução motivada pela exclusividade da pandemia. E se a gente for olhar o mercado logístico e industrial, a pandemia trouxe alguns impactos pontuais e, digamos, rápidos. Tá? Os principais indicadores de atividade já voltaram a patamares, hoje em dia, até maiores do que os patamares pré-crise. Principalmente porque, durante o período de pandemia, as empresas se adaptaram para manter as atividades, mesmo com os novos protocolos sanitários. Todo mundo tentou se reinventar aí para conseguir manter as atividades de qualquer negócio. Inclusive, a demanda por produtos internos, ela aumentou. E se a gente for olhar esse gráfico que está aí na tela, esse mapa que está aí na tela, você consegue ver nas regiões que o imóvel, que o fundo tem imóveis, o nível de estoque de vacância e a média de preço pedido no Brasil. Então, isso comprova que, durante o período da pandemia, ele passou por poucos graves impactos, digamos assim. Ele passou de uma forma resiliente. Durante os últimos anos, os preços médios de aquisição dos galpões logísticos prontos, inclusive, aumentaram em 44%. Se você for ver nesse gráfico aí que eu acabei de botar na tela, isso foi principalmente impulsionado por 3 grandes fatores. Que o primeiro foi a queda de juros, que consequentemente diminuiu a expectativa do retorno sobre a renda de galpões logísticos. O segundo fator foi o surgimento de novos entrantes no mercado de FIs logísticos, que fez com que a competição aumentasse por galpões prontos, e a melhora e resiliência do setor logístico, que foi comprovada nos últimos 4 anos. Tá? Inclusive, isso fez com que o fundo implementasse uma nova tese, que é essa tese que eu acabei de botar aí na tela também, que é uma tese de desenvolvimento. Tá? Então, o fundo ele começou a focar e pegar um pequeno percentual do seu patrimônio e colocar em desenvolvimento, porque ele vê que dentro de um horizonte de um ciclo ali de 1,5, 2 anos e meio, o desenvolvimento e a procura por galpões logísticos prontos aumentando, inclusive impulsionando aí o preço 44% para cima, é uma boa oportunidade de investimento. E eu, Vitor, olhando um fundo que tem alguns bilhões de reais, pegar uma parte pequena que seja para colocar em desenvolvimento, faz total sentido. É muito inteligente da parte de um fundo pegar o grosso, digamos 95%, 90% do fundo, pegar esse patrimônio, colocar para linearizar, gerar ali e conseguir entregar a renda para todos os cotistas, segurar as pontas e pega um percentual pequeno e bota em desenvolvimento para tentar capitalizar mais. Isso é uma estratégia que, olhando a tese que a Credit Suisse desenhou, faz sentido. Tá? Então, se a gente fosse olhar os impactos da Covid em relação ao fundo, ok, passou de forma resiliente, hoje está em patamares até um pouco maiores do que a pré-crise. Tá? O fundo tem hoje 17 ativos espalhados aí por 5 estados, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. E eu preparei aqui uma análise passando por todos os imóveis que esse fundo tem. Tá? Então eu vou passar aqui um por um para a gente conseguir entender de forma mais palpável cada um deles. O primeiro que eu estou colocando na tela para vocês é o GR Louveira, que é um condomínio logístico que fica localizado em Louveira, São Paulo, e ele é ocupado por 3 empresas, Ambev, Renovige e Vetinil. Ele está localizado a 70 km de São Paulo e 600 metros da rodovia Anhanguera. E ele foi adquirido em 30 de 11 de 2020. Ele tem uma área bruta locável, vocês vão ver muito essa sigla daqui para frente, tá? ABL. Área bruta locável de 55.202 metros quadrados. Vou botar a localização dele aqui também para vocês poderem ver de uma outra visão.
porque além do sistema rodoviário, a região que ele está localizada, ela é beneficiada pela proximidade com as malhas ferroviárias, que atende toda essa região que fica lá em Jundiaí. E a recente inauguração do terminal intermodal que liga ao Porto de Santos também é um ponto bem positivo para o imóvel. Então a região do imóvel ela conta com aeroporto de Viracopos, em Campinas, que opera voos regulares, nacionais e internacionais, além de ser o segundo principal terminal de cargas do Brasil. Hoje os locatários são Ambev, Renovige e Vetinil. Ambev tem um vencimento em fevereiro de 2025 do contrato. Renovige tem um vencimento em janeiro de 2024 e Vetinil tem um vencimento em janeiro de 2023. Todos são contratos típicos com reajustes atrelados ao IGPM e ao IPCA. Os ativos galpão Cone G4 e Cone G6 são um galpão pronto e modular. Cone G6 conta com 11 módulos já alocados para Bosch, para modular, para Forte, logística e algemar. O galpão, o G6, hoje ele está com esses locatários com vencimento em Bosch, outubro de 2025, modular, maio de 2021, Forte Logística, março de 2025, Agemar, vencimento em agosto de 2025. Todos são contratos típicos e são reajustados pelo IGPM. Além do Cone G6, o ativo, que ele conta aí com esses dois, digamos assim, ele tem uma fração de um terreno que já está terraplanado e tem um projeto já aprovado para a construção de um galpão frigorífico, que é o Cone G4. E ambos estão localizados ali em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Você pode ver aí na foto a distância do porto de Suape e a distância de Recife, que o galpão Cone G4 e o galpão Cone G6 ficam. O próximo ativo é o galpão Extrema, que é um complexo de 3 galpões localizados em Minas Gerais. E o primeiro galpão é um centro de distribuição que é alugado hoje para Nakata Automotiva e em contrato típico com vencimento em novembro de 2020. O segundo galpão é alugado hoje para Via Varejo e também em contrato típico com vencimento em julho de 2024. E o terceiro galpão ele é alugado hoje para também Nakata Automotiva, também em contrato, na verdade, em contrato atípico, esse terceiro galpão, e com vencimento em novembro de 2024. Todos os 3 contratos dos 3 galpões são reajustados pelo IGPM. E aí o que é legal você ver? As locatárias. A Nakata ela é uma empresa de fabricação de peças automotivas para o mercado de reposição e ela é controlada pelo grupo Randon, que é presente aí no Brasil há mais de 65 anos. Tá? A empresa é líder no mercado de reposição na linha de pivôs de suspensão e juntas hemocinéticas. E a Via Varejo, que é uma outra locatária, é uma empresa que está listada na B3, é uma companhia de capital aberto e ela foca no varejo. E ela tem várias marcas como Casas Bahia, Ponto Frio, Extra Supermercados e aí vai. Tá? Então a empresa possui mais de 1.000 lojas físicas. E o município de Extrema, ele é um município... E o município de Extrema ele é um município que concentra uma região logística bem estratégica. Tá? Ele é cortado pela rodovia Fernão Dias e ele é a principal ligação entre São Paulo e Belo Horizonte. Continuando aqui para os outros ativos imobiliários. Tem também o galpão Itupeva, que está localizado no município de Itupeva, São Paulo, e tem uma área bruta locável de 58.828 metros quadrados. Desses, 54.600 metros quadrados estão ocupados por 3 empresas diferentes. Hoje as locatárias são Bosch, SEG Automotive e a Nixter. A Bosch tem um vencimento em agosto de 2025, a SEG em março de 2021 e a Nixter em janeiro de 2021. E se a gente for ver aqui ao longo
desse mapa de baixo, ao longo do eixo viário, cabe destacar a disponibilidade para comércio, para serviços e 2 centros de compras e serviços, que são os outlets. Outlet Premium de São Paulo, Alto Posto, e o Shopping Serra Azul. Além disso, também tem o Hotel Quality Resort e o Convention Center Itupeva. Tá? E os dois ali estão localizados um pouco mais para o norte, com acesso direto à rodovia dos Bandeirantes. Todos esses locatários que estão aí, eles são contratados por contratos típicos com reajuste pelo IPCA, a inflação. Tá? E um outro ponto importantíssimo é a gente olhar a região de Itupeva, que hoje ela representa cerca de 10% do estoque total do estado, sendo aí o terceiro maior setor, ficando atrás só de Campinas e de Cajamar. Então, os empreendimentos dessa região como um todo, eles estão localizados principalmente nessas rodovias, que é a rodovia dos Bandeirantes, a Anhanguera e a Marechal Rondon. A localização do Galpão Itupeva fica entre os dois maiores centros metropolitanos do estado, que é São Paulo e Campinas. Tá? Continuando aqui, indo para o próximo ativo, que é o Galpão Betim. Ele fica localizado no município de Betim, Minas Gerais. Tem uma área bruta locável, uma ABL de 62.587 metros quadrados e é um galpão logístico integralmente alugado pelo Walmart em contrato atípico até 2029, reajustado pelo IPCA, pela inflação. Tá? Atualmente, o galpão está desocupado, porque é uma operação de e-commerce que o Walmart tinha lá e ela foi descontinuada no Brasil. Tá? Então, assim, muita gente pode ficar assustada com isso, mas independente disso, o aluguel está sendo pago e o Walmart está autorizado a sublocar o imóvel para terceiros. Tá? Mas as estratégias comerciais para esse imóvel, elas estão sendo discutidas conjuntamente entre o fundo e a locatária atual. Tá? Então a gente tem que aguardar aí nos próximos relatórios gerenciais do fundo o que está para acontecer. Um ponto importante é a região de Betim, região olhando como um todo, ela possui uma ocupação predominantemente industrial e logística, tá? Principalmente ao longo dessas duas vias aí, que é a BR-381, que é BH São Paulo, e a BR-262, que é o anel viário da RMBH. E além disso, das avenidas adutoras Várzea das Flores, a via expressa de Betim, e Juiz Marco Túlio Isaac. Tá? Então, o núcleo industrial com Porto Seco e o Parque Industrial Paulo Camilo estão cerca de 20 quilômetros desse imóvel. Está ali, inclusive, localizando no mapa 15,7 quilômetros do centro de Betim. Tá? 10,7, desculpa. Estava confirmando aqui para vocês. Beleza. Kremer Blumenau fica localizado em Blumenau, Santa Catarina. Tem uma ABL aí de 65.825 metros quadrados. Tem um locatário. O ativo Master Office fica localizado na Avenida Guido Calói. Tem um ABL de 14.359 metros quadrados. Tem 12 locatários. Indo adiante, Lojas Americanas Uberlândia. Galpão logístico adquirido em 2018. Está alocado para um único locatário, tem uma ABL de 89.187 metros quadrados, fica em Uberlândia. Centro Empresarial Atibaia foi adquirido em fevereiro de 2011, com uma área bruta locável de 7.747 metros quadrados, fica em Atibaia, São Paulo, e tem alguma vacância nesse imóvel atualmente. Se a gente for para Brás Cabos, Rio Claro, o imóvel fica em Rio Claro, São Paulo, tem uma área bruta locável de 11.492 metros quadrados e o ativo Tech Town é um galpão logístico que fica em Hortolândia, São Paulo, com uma área bruta locável de 7.885 metros quadrados, fica próximo ali da rodovia São Paulo 101 e da rodovia Bandeirantes. Outros dois ativos, Tetra Park Montemor, que é um galpão logístico com uma área bruta locável de 24.696 metros quadrados, que fica em Montemor, São Paulo. O ativo Gerdau, Rio de Janeiro, é um galpão logístico que fica no Rio,
com uma área bruta alocável de 16.532 metros quadrados. Continuando para os ativos. Tem 2 condomínios, o condomínio logístico Cumbica, que fica em Guarulhos, São Paulo, e tem uma área bruta alocável de 18.276 metros quadrados. E um outro condomínio que é o SJC, que é um imóvel logístico e industrial, que fica em São José dos Campos, com uma área bruta alocável de quase 70 mil metros quadrados. E a macro-região, aqui, vou botar para vocês, a macro-região onde o condomínio SJC está localizado, ele é um ponto logístico de desenvolvimento tecnológico de várias empresas. Tá? O locatário principal é a Ericsson, sendo que 15,6% dos contratos são atípicos e 84,4% dos contratos são típicos. E todos são reajustados pelo IGPM. E a microrregião de São José dos Campos é um distrito tecnológico logístico, é um polo de empresas de TI, de tecnologia, e fica a 10 quilômetros do centro da cidade. E tem o eixo cortado ali pela rodovia principal, que é a rodovia Presidente Dutra. E olhar aqui o próximo ativo, que é o maior representativo aí, digamos, do fundo, tem o maior peso no fundo, que é o Volkswagen Vinhedo. E ele tem uma área bruta alocável de 132.353 metros quadrados. É um ativo que fica localizado ali no município de Vinhedo. E a macro-região que ele está localizado, ela é conhecida por ser um ponto estratégico, um ponto logístico. Se você for falar de qualquer fundo logístico aqui, a macro-região que o ativo Volkswagen Vinhedo está, ele é um ponto estratégico. E tem vários outros galpões lá de grande porte. Tá? Então, esse aqui é hoje o maior percentual e o maior ativo que o fundo HGLG11 possui. Se a gente for analisar uma visão geral aqui de como que o fundo toma as decisões, todos os imóveis que o fundo adquire, eles são escolhidos com base em teses. Tá? Então, qualquer imóvel, você tem lá a ficha técnica e a tese que a gestora explica e justifica por que comprar ou por que adquirir e por que locar aquele imóvel para determinada pessoa. Tá? E ela sempre vai avaliar, esse aqui é o material da Credit Suisse, você pode achar isso aí disponível, tá? Mas ela sempre avalia esses 4 aspectos: a saúde financeira da locatária, o valor efetivo e potencial que aquele imóvel tem, a relevância do ativo para a locatária e a estrutura da transação e precificação. Depois de analisar esses 4 pontos, aí sim a gestora toma a decisão de comprar ou não o ativo. E ela busca chegar em 3 conclusões. A primeira é se o ativo é relevante operacionalmente para os locatários. Segundo, a operação tem que possuir alinhamento de longo prazo com a estratégia do fundo. E terceiro, a localização tem que ser atrativa dentro da sua região, ela tem que ser estratégica, ela tem que corroborar com a tese de investimentos de longo prazo do fundo. Então, se o fundo vê um imóvel que atenda todas essas premissas e essas justificativas para a tomada de decisão da tese, aí sim ele parte para uma negociação de adquirir aquele imóvel, aquele ativo imobiliário. Tanto que hoje, se a gente for olhar os ativos imobiliários do HGLG11, a gente consegue ver que ele tem uma concentração muito grande, igual eu falei no Volkswagen, de aproximadamente 24%, mas à medida que o fundo continua fazendo novas alocações, esse percentual ele deve chegar para algo próximo de 20%. Isso é o que os gestores estão buscando. Tá? Não é, no meu ponto de vista, algo muito preocupante, porque a Volkswagen é uma empresa bem sólida, mas, por outro lado, todo mundo tem que concordar que a gente está falando do setor automotivo. Então, assim, pode existir algum problema caso alguma crise apareça, caso alguma crise aprofunde mais. Mas se a gente for olhar hoje para a vacância do HGLG11, ele está com uma vacância, digamos, controlada e em redução. Hoje a vacância de 7% para um fundo desse tamanho não me parece nada fora do normal, completamente
padrão, digamos assim, e para muitos gestores de novos fundos chegarem com um fundo novo, com 0% de vacância, é completamente normal, é muito fácil. Né? Mas o HGLG, que é um fundo de mais de 10 anos, é muito mais comum você ter alguns ativos com uma vacância isolada. Então, eu ver 7% de vacância para um fundo do tamanho do HGLG11 não me assusta. Por outro lado, eu vejo isso até como um potencial. Porque se eles reduzirem em 50%, digamos, essa vacância hoje, eles podem aumentar bastante. Tá? Podem aumentar muito a distribuição, inclusive. Hoje o fundo ele tem a maior parte dos seus contratos em contratos típicos e a menor parte em contratos atípicos. 68,1% dos contratos são típicos, enquanto 31,8% são atípicos. E se a gente for olhar os contratos, os vencimentos desses contratos, eles vão ali beirar 2025 para cima, o maior percentual, tá? 73,5% dos contratos vencem em 2025 mais. Isso é uma métrica interessante para você analisar também. E eu quero reforçar aqui um ponto, abrir um parênteses, porque muita gente às vezes não entende ainda a diferença de contrato atípico e de contrato típico. Para ficar muito claro isso aqui, porque é muito importante você entender, você investidor, qual a diferença desses dois tipos de contratos dentro de um fundo imobiliário. O contrato típico de locação, ele é o contrato que o aluguel ele é negociado e fechado pelo prazo de 5 anos, ou seja, de 60 meses. Geralmente, esses contratos eles são ajustados anualmente pelo IGPM ou algum outro indexador, mas geralmente é o IGPM, com multa de rescisão. E a multa varia de 3 a 6 aluguéis mensais. Ou seja, eu não quero mais ficar aqui nesse imóvel, eu quero rescindir o contrato. Ok, você tem que pagar de 3 a 6 vezes o aluguel. Tá? E existe um revisional de reavaliação imobiliária, que é a reavaliação do imóvel por uma consultoria especializada. Tá? Isso aí geralmente acontece no 3º ano de vigência do contrato locatício. E o contrato atípico, por outro lado, ele é um contrato negociado muitas vezes sob medida, isso porque o tipo do imóvel ou a operação do locatário exige esse tipo de condição especial. Tá? Para que no contrato é muito comum você ver bens imóveis, tipo galpões industriais logísticos, ou propriedades educacionais, ou uma universidade. Então, assim, o funcionamento ele tem que ser feito para aquilo. Tá? O funcionamento consiste em um prazo geralmente muito mais extenso, dado que possui, em geral, aí, os contratos atípicos 10 anos ou mais de duração. E, geralmente, também tem condições de negociação mais personalizadas para atender a necessidade de cada empresa, de cada locatário. Tá? Sendo que o aluguel geralmente também é ajustado anualmente e geralmente a pessoa que está ali, a empresa que está alocando, escolhe o índice inflacionário junto com o fundo. Isso faz parte da negociação e não tem direito a reajuste via revisional de reavaliação imobiliária. Além disso, tem a multa, que é equivalente a todos os períodos restantes de aluguel definidos em contrato. Tá? Então, eu faço um contrato de longo prazo com um imóvel bem específico para a minha atividade, com condições especiais, mas se eu não quiser mais ficar ali alugando aquele imóvel, eu tenho que pagar todos os meses que ainda faltam. Então, eu quis deixar claro aqui a diferença de contratos atípicos e contratos típicos dentro dos fundos imobiliários, porque você, como investidor, é muito importante, independente do seu nível de experiência, que você tenha consciência e conhecimento dessas diferenças. Porque os contratos de locação, eles são, na maior parte dos casos, a base da remuneração dos fundos imobiliários. E isso se torna o alicerce de uma parte extremamente relevante da rentabilidade de quem está investindo nessa categoria de investimento. Quem quer investir em fundo imobiliário e não entende a diferença de contrato atípico e contrato típico, está jogando dinheiro fora. Quem não conhece os contratos que tem dentro de um fundo imobiliário, está às vezes correndo mais risco do que deveria. Tá? Então, entender a lógica dessas locações pode fazer toda a diferença na hora de você escolher um fundo imobiliário para você investir sua grana. Tá? Voltando aqui para falar do HGLG11,
a maior parte dos setores de atuação da receita que vem para o fundo, da receita gerada, são classificadas como um risco AA. Olhando para a liquidez, vou botar um outro slide aqui. Olhando para a liquidez, é um dos maiores fundos da bolsa em números de cotistas. Se a gente olhar para esse gráfico e fazer um paralelo, a gente olhar todo o histórico e levando em consideração a quantidade de cotas em um fundo, fica muito claro o tamanho da liquidez que esse fundo tem. Ele é um dos 10 maiores fundos imobiliários da bolsa em questão patrimonial e também um dos 10 maiores fundos imobiliários em relação a número de cotistas. Olhando para dividend yield agora, olhar o spread dele frente ao NTN-B 35. Ele tem um spread ali médio de hoje de 1,3%, então ele está atendendo aí só olhando o dividend yield, tá, pessoal? E se a gente for olhar aqui os dividendos pagos, você consegue ver claramente uma linearidade, ou seja, uma constância, uma determinada saúde. Existem alguns não recorrentes ali, isso é completamente comum, e segundo os gestores, tem indícios de até 2021 ainda, para aumentar a renda para 83 centavos por cota. Tá? O estudo de viabilidade e os objetivos do gestor do fundo eles querem aumentar o pagamento de dividendos até o terceiro semestre de 2021. Tá? Esse é o objetivo deles. E assim, principalmente, eu acho uma coisa bem factível, porque 54% dos contratos do fundo são corrigidos pelo IGPM. Então, se eles conseguirem fazer um repasse de pelo menos metade do IGPM, parece completamente sensato a gente acreditar que o fundo vai sim conseguir aumentar os seus pagamentos. Tá? Então, é completamente esperado, digamos assim, conseguindo o repasse, obviamente. Se você for olhar o último pagamento de proventos foi de R$ 1,10. Nos últimos 3 meses, o fundo pagou R$ 4,30. Nos últimos 6 meses, pagou R$ 6,64. E nos últimos 12 meses, pagou R$ 12,99. E desde o IPO, desde a abertura do mercado, o fundo pagou R$ 114,32. E para finalizar, eu quero dar alguns diferenciais aqui do fundo, que quando a gente olha a linearidade dos dividendos e a história do fundo, fica mais claro aí para você conseguir tomar a sua decisão, mas é legal a gente entender alguns diferenciais bem claros frente aos outros pares. Tá? Ele é um fundo mais híbrido, principalmente por ele ser mais antigo, ele conseguiu balancear dentro do portfólio dele algumas diversificações geográficas. Por exemplo, recentemente ele comprou a fração de um condomínio em Pernambuco e um terreno. Tá? Então, historicamente, ele está na frente dos seus pares. E outro fator para esse diferencial, digamos assim, é a pluralidade de gestão. Ou seja, ele já passou por várias equipes de gestão. Inicialmente, a primeira equipe ela focava mais na compra e venda de ativos. O segundo grupo de gestores prezou mais pela segurança e pela estabilidade do fluxo, ou seja, tentando linearizar todo o fundo. E o terceiro grupo agora ele busca modernizar o fundo, ou seja, toda essa pluralidade faz com que ele seja um pouco mais híbrido do que os outros. Bom, esse aqui foi um vídeo fazendo uma análise bem rápida, indo direto a alguns pontos de estudo do fundo imobiliário HGLG11. Eu espero que tenha sido produtivo, espero que você tenha gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe com outras pessoas aí e seja muito bem-vindo ao canal dos Milionários. Eu te vejo no próximo vídeo.